Bem-vindo aqui! Hoje nós seguimos com os nossos vídeos educacionais, abordando a questão da análise de cenários, em nosso vídeo número 3, e que normalmente parte das perguntas que são feitas no canal pelos nossos colaboradores. Então, a gente traz essas informações, porque às vezes a análise do cenário, a análise do todo, pode se tornar até mais importante do que a análise fundamentalista. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal, ou que já passou pelo canal, que considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, deixe seu like, o seu dislike, faça o seu comentário e aperte o sininho para receber novos vídeos, tão logo eu os tenha postado no canal. O cenário que nós vamos avaliar hoje decorre da pergunta feita pelo Ailton Antônio Reus, ou Ailton Antônio Reus. A pergunta dele é a seguinte: por que a ação, essa ação aqui é a ação do Banrisul, por que a ação está caindo tanto? É a primeira pergunta, por que a ação está caindo tanto? E aí vem uma questão subsidiária. Será que é por causa da ameaça do PT voltar ao poder? E depois nós podemos observar que ele considera para essa pergunta, ou essas duas partes da pergunta, o fato de que o Banrisul é uma estatal. Então, vamos desmembrar essa pergunta para a gente poder abordar ela de forma fatiada e ter uma resposta mais consistente em relação ao cenário. Se nós formos para a essência da pergunta, então a gente pode verificar que o que o Ailton está perguntando é o seguinte: por que a ação está caindo? Certo? E ele considera essa possibilidade de ameaça do PT voltar ao poder e que talvez de alguma forma isso possa interferir no fato do Banrisul ser uma estatal. Mas eu vou iniciar por esta primeira parte. Por que a ação está caindo? Na realidade, eu não tenho a menor ideia. E duvido que alguém possa fazer alguma consideração que seja consistente quanto às variações da ação em relação ao mercado. Normalmente, quando são expostas respostas em periódicos, em vídeos, ou por outros canais, até canais muito sérios, eu custo a levar isso em consideração, porque a gente não consegue fazer uma interpretação de um todo que se move em função das variações do mercado. Por que está comprando, por que está vendendo, o que leva uma pessoa a comprar, uma pessoa a vender. Então, eu pessoalmente não tenho essa resposta e também não me preocupo muito com ela. No entanto, a gente pode fazer um conjunto de abordagens assim, para poder entender a companhia e ver o quanto ela pode representar de credibilidade no mercado. No todo, como eu digo, no todo, né, no geral. Então, observe aqui, ó. Se nós olharmos para as ações, e aqui nós estamos falando da composição do capital social da companhia, que é a composição acionária. Se nós olharmos para esta coluna, nós vamos verificar que nas ações ordinárias da companhia, o detentor de 98% das ações da companhia é o governo do estado do Rio Grande do Sul. Isso aqui, evidentemente, que gera um impacto, né, porque o controlador dessa companhia é o governo do estado do Rio Grande do Sul. As demais ações ordinárias, que é aquelas com direito a voto da companhia, representam apenas 187% e elas estão aqui no outros, e que fazem parte do... Se você descer aqui nessa página, você vai ver que ela faz parte do free float da companhia. E você pode observar aqui, ó, ações em circulação, que é nesta linha. Você pode verificar que esses 1,87% são os mesmos 1,87% do outros. Então, essa é a quantidade de ações ordinárias com direito a voto que circulam no mercado, que nós podemos ter acesso e poder participar das decisões da companhia, inclusive das eleições das diretorias. Mas o acionista maior é o governo do estado do Rio Grande do Sul. Embora ele seja o acionista majoritário do Banrisul como um todo, o banco ele possui um conjunto de empresas controladas. Então ele está dividido em 5 partes. Nós temos aqui uma parte de seguridade, que é que nem BB Seguridade, Banco do Brasil Seguridade, a Caixa Econômica Federal Seguridade, só que como esses desmembraram
a parte de seguros. O Banrisul mantém ainda sob a sua controlada. Ele ainda tem aqui uma parte de corretora de valores, uma parte de consórcios, aqui são CNPJs distintos, e um armazém gerais. Aqui tem um vídeo bem atrás que eu falo sobre cada uma dessas. E aqui eu queria chamar a atenção para esta quinta controlada, que é Banrisul Cartões. E aí eu queria mostrar para você uma notícia. Ela é uma notícia do Jornal do Comércio. Uma notícia, vamos ver se a gente encontra aqui a data, aqui, 18 de novembro. No dia de hoje. Não, perdão, essa notícia aqui foi publicada no dia 21 de 8 de 2021. Mas o que importa aqui é essa notícia. Ó. Parlamento teme a perda do controle de Estado com a venda da Banrisul Cartões, aquela controlada que nós tínhamos visto lá. Observe que no corpo aqui da notícia a gente verifica assim, ó, a venda das ações da Banrisul Cartões está causando apreensão entre deputados da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Ou seja, tem uma visão aqui do ponto de vista político para que, em algum momento, o banco tenha emitido e emitiu um fato relevante de venda de parte da Banrisul Cartões, para poder dar uma alavancada. O que a Assembleia fala, através do seu presidente, é o que está nesse parágrafo. A operação é um risco, permita que eu leia, à medida em que se venda mais de 50% das ações. Neste aumento de capital social, pode perder o controle de uma subsidiária. Não é uma subsidiária qualquer. Se o Banrisul é a joia da coroa, a Banrisul Cartões é o diamante. Então, o ente político entende como a parte mais significativa do banco, afirmou o presidente do Legislativo. Quer dizer, então, o banco vai para uma medida que tem um caráter comercial, mas ele tem essa interferência do lado bancário. Do lado bancário não, do lado político, do lado da Assembleia. Mas vamos dar uma olhada aqui no outro lado. Né? Esse aqui é a campanha de sindicalização. Esse aqui é o sindicato dos bancários. Né? Aqui, ó, Sindibancários. E ele se junta aqui, ó, é Porto Alegre, Sindibancários, é Porto Alegre, região, filiado à CUT. Tá? Então, aqui seria a outra parte de interessados na empresa como um todo. Vamos dar uma descida aqui para a gente verificar o que a gente encontra nesta notícias do site aqui do Sindibancários. Aqui é interessante, ó, o presidente do Banrisul volta à Assembleia Legislativa na tarde desta quarta-feira, dia 18 de 8, pouco mais de 2 anos depois de ser sabatinado como novo presidente do Banco do Brasil. A primeira sabatina, o presidente Cláudio Coutinho Mendes, ele foi sabatinado, né, para ingressar e qual a intenção dele como presidente, né, assim como no Senado, né, aqueles integrantes do STF, né, eles passam no processo de sabatina aqui, o presidente do banco passa dentro da Assembleia. Claro que essa aqui é uma notícia que tem o seu caráter tendencioso, mas ela diz o seguinte, que 2 anos depois, uma pandemia, o JP Morgan e a Banrisul, o empresário do setor financeiro, então sócio da TIBA, empresa especialista em fatiar e vender ativos públicos, volta à Assembleia como presidente da maior empresa pública do Estado para se explicar. Nesse caso, o presidente do Banrisul, ele está voltando à Assembleia justamente para se explicar sobre esse fato relevante do dia 14 de julho, que é exatamente venda de participação da Banrisul Cartões. E aqui tem uma outra notícia que está no site da Assembleia Legislativa, onde deputados esclarecem dúvidas sobre o fato relevante, né, que é a venda da Banrisul Cartões. Então, observe aqui, ó, que eles estão ouvindo lá o presidente, porque essa subsidiária do Banrisul, ela representa 20% do lucro da instituição. A preocupação toda que se tem aqui é para que aquele que vem adquirir as ações da Banrisul Cartões acabe se tornando majoritário pela aquisição de mais de 50% das ações existentes. Na ótica do presidente, está aqui nesse setor,
no setor, nesse parágrafo, nessa parte do parágrafo, o presidente do Banrisul informou que o propósito é aumentar o capital primário da Vero para empreender operações além do Rio Grande do Sul. Atualmente, o banco possui 4 milhões de clientes. Questionado pelos deputados sobre os riscos da operação, incluindo a possibilidade de admitir um sócio majoritário, o presidente informou que, caso a negociação seja vantajosa para o Banrisul e seu patrimônio, há a possibilidade de entregar o controle para outra empresa. Então é aqui que foca todo esse debate, né? E lógico que isso, como envolve a parte política, e aqui tem a política eleita, mas tem a outra política, essa política sindical, e essas operações aí do Banrisul, isso aí tudo coloca um cenário de dúvidas. E, convenhamos, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul não está entre os bancos mais, vamos dizer assim, transparentes que a gente possa encontrar. E vamos dar uma olhada nesse áudio da teleconferência do Banrisul para o resultado do terceiro trimestre de 2021. Superintendente Executivo de Contabilidade. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores. Então, quer dizer, nesse caso aqui, eu não pude participar da teleconferência, na apresentação dos resultados, mas uma coisa que sempre me chamou a atenção quando são feitas é que lá nas perguntas e respostas, só analistas e investidores é que podem fazer as perguntas. E esses investidores ainda são os institucionais, não é aberto aos demais. Então, fica muito difícil de se ter uma compreensão sobre enfim, para que se possa esclarecer as dúvidas a respeito das medidas que os bancos estão tomando para os minoritários. Então fica muito restrito, as perguntas são muito seletivas. Foi uma das coisas que eu observei, o que me passa uma ideia assim, de um pouquinho de falta de transparência. Além disso, na fala do presidente, em todas as que eu ouvi, que é o Coutinho, nunca me passou assim, muita segurança nas palavras dele. Então são coisas que a gente vem observando. Um outro detalhe também que a gente traz é que, por exemplo, nós temos essa Assembleia Geral Ordinária, e também ela foi ao mesmo tempo uma ordinária e uma extraordinária, que está aqui na ata número 11, que foi quando essa direção assumiu a frente do banco, 30 de abril de 2020. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês, porque aqui tem a posse de presidentes e de diretores. Então aqui a gente pode verificar, por exemplo, o presidente foi nomeado, Cláudio Coutinho, que é de quem a gente vem falando aqui Cláudio Coutinho Mendes, ele aqui no caso é economista. O vice-presidente, Marcelo Soares Alves, aqui é o Conselho de Administração do banco. Ele é administrador. O Eduardo Cunha é advogado. Giuseppe La Russo, advogado. Esse Irani de Oliveira Santana Júnior é funcionário público, tá aqui, né? Deixa eu marcar direitinho, funcionário público federal aposentado. Vamos dar uma descida aqui para ver os demais, depois do Irani. Vamos ver quem compõe. Veja aqui, ó. Vitor Herze, funcionário público estadual. Cristiano Costa, professor e economista. Michele Tassiane Petri, são membros efetivos. Assessora do governo. Bruno Queiroz Jatene, servidor público estadual. Vamos só mais um aqui para a gente dar uma olhada na composição desse quadro aqui. A gente poderia ir mais adiante, mas acho que a gente já pode ficar por aqui. Ó, Leoni Barreiro Souza. Claro que essas pessoas já não estão mais, mas ela era uma funcionária pública federal. Jamais a gente vai fazer qualquer referência à idoneidade dessas pessoas. Mas a pergunta que a gente fica assim, são pessoas muito pouco atreladas com o setor bancário. Então, servidores públicos, advogados, né? Então, isso aí está fazendo parte de um
aqui, conforme a gente viu aqui, eles compõem o conselho de administração do banco. Então, isso, claro, né, que nos salta aos olhos. E se você for olhar essa ata um pouco mais aqui para cima, você vai ver assim, ó, o quanto foi designado, aqui, ó, proposta de fixação do montante global de 4 milhões e 800 mil para a remuneração dos membros do conselho, dos dois, né? Tanto de administração como da diretoria. E aqui embaixo você olha assim, ó, como são fixados os valores, né? No caso aqui, para membros do Conselho Fiscal, 6.600. Membros em exercício aqui tem o presidente e tem os membros, 6.600, tal. Tem até os valores que são destinados a esses funcionários. Mas quando você ingressa como acionista no banco, no longo prazo, você precisa saber essas informações, porque são esses dirigentes que vão gerir a instituição e você é parte dela e você está interessado porque você vai receber parte dos valores que são destinados a você como acionista. Então a gente pode ver agora nessa notícia também do Jornal do Comércio, está aqui, já vamos olhar a data dessa notícia. Observe que essa aqui é uma notícia do dia 28 de 5 de 2019. O governo pede até 89 mil para presidente do Banrisul. Então isso aqui é o principal entrave do governo na Assembleia Legislativa pode ser superado na sessão de hoje. A aprovação dos nomes indicados para a presidência e diretoria do Banrisul desde o dia 7 desse mês. Enfrentava resistência de parlamentares, inclusive devido à informação extraoficial de que teriam remuneração reajustada em mais de 100%. Então, o que ele estava buscando era que a remuneração do presidente fosse até 128 mil e acabou sugerido como 89,5. E também a remuneração dos demais integrantes, que ficou estabelecido aqui em 72 mil, os demais integrantes do Conselho. Então é assim que é feito o processo remuneratório. Então, por isso que estão alocados aqueles 4 milhões e 800 mil, porque daí, com base, pelo que diz essa notícia, foi feito um comparativo de outras instituições de Estado e colocado esse valor para o presidente do banco. Uma outra parte da pergunta foi exatamente a ameaça do PT voltar ao poder. Eu estou pensando aqui que a gente está se referindo ao cunho federal, né? Ao âmbito federal, podendo talvez ser aqui no âmbito estadual. Mas a gente pode dar uma olhada aqui nos últimos governadores do estado, acho que aqui desde 2006, para a gente ter uma referência só. Então, na realidade, pelo que eu observo aqui, é uma sucessão de partidos, né? PSDB, PT, MDB e PSDB. E aqui já passaram, então, esses governadores, né? Ieda Cruz, do PSDB, Tarso Genro, do PT, José Ivo Sartori, do MDB, e Eduardo Leite, do PSDB. Então, tem uma sucessão aqui, não repete os governadores, e tem uma sucessão. Então, não sei até que ponto o governador em si, ou o partido em si, né, teria influência sobre as questões do banco. Não sei se passa por uma questão de partidária. Não me parece que seja o caso. Mas, de qualquer forma, a gente pode dar uma analisada no banco, digamos, a cotação desse instante aqui no Status Invest. Depois nós vamos olhar como é que está no broker, mas a cotação atual de R$ 10,17, uma valorização dos últimos 12 meses de 14,9, que eu acho que é isso que se diz, por que está caindo tanto o banco. Mas o importante está aqui, ó, esse pagamento de proventos, que agora está variando da última vez que nós vimos na análise do banco. Ele estava em torno de 8, já está em 9,96, justamente por conta dessa queda. Então veja que a queda ela não é tão ruim assim. Talvez ela nos oportunize um momento de compra bem significativo. Mas vamos ver o que aconteceu com o banco desde o seu IPO. Observe que ele tem um IPO aqui para 2007. Então eu coloquei aqui o máximo que se tinha desde 2006, porque foi o governador que nós vimos lá naquela apresentação, que foi Ieda Cruz, 2016 em diante, e as variações de governo, que é uma coisa que a gente tem que botar no papel, já que foi citada a questão partidária. A gente pode verificar aqui, ó, que se nós observarmos
2012, 2011. 2011, a ação já teve cotada lá no dia 1º de abril de 2011 a 10,65, então está acima do valor que está hoje. Isso aí nós estamos regredindo 10 anos para ter valor consistente ou equivalente com os valores que estão sendo praticados nos dias de hoje. Bom, então o que nos resta avaliar? Se o banco regride o valor da sua ação há 10 anos atrás, será que isso aí é decorrente de alguma questão administrativa do banco em si? Porque isso sim, isso faz parte de uma questão relevante numa análise de cenários. Por que eu estou voltando ao preço de uma ação de 10 anos atrás e buscar se alguma coisa no momento tenha implicado nessa cotação que regrediu? Um fator que a gente pode avaliar é com relação à evolução do lucro líquido do banco ao longo do tempo. Vamos tomar aqui, a gente poderia pegar, por exemplo, 2010, que é o máximo que a gente tem no status inverso. Aqui ele estava com 760 milhões de lucro líquido. Então ele veio numa lateralidade, chegou a 900 em 2011, volta a 800, ele tem uma regularidade, variações acima e abaixo. Talvez o pior momento tenha sido aqui, com 620 em 2014, mas se nós pegarmos o período pandêmico, então ele repete esses 600 milhões aqui de lucro líquido. Então, tirando as excepcionalidades, o mais baixo foi aqui em 2014, 620 milhões, comparativo ao período pandêmico. Hoje ele já está em 700 milhões, então ele pode chegar aqui aos valores de 2018, ou uma hipótese muito ruim, 2016, mas não acredito que ele vá ficar, mas podendo ficar em 2015, aqui com 870. Quer dizer, não tem nenhum fato significativo em relação ao lucro líquido do banco. Não tem nenhum outro fator que nos sinalize uma variação dos resultados do banco numa curva que acompanhe a queda da ação. Então, pode, por outro lado, nos sugerir uma oportunidade. E se nós olharmos pares do Banrisul, parece que eles andam numa mesma batida, como, por exemplo, o Banco do Brasil, já com queda de R$1, bem abaixo dos 30 que ele teve a semana passada, tendo uma chance de ir na direção dos 28 ou menos. E é um banco com resultados bem acima do Banrisul e com resultados excepcionais até, superando o seu próprio guidance. Agora, por que ele é cotado abaixo, a gente não sabe. Aqui no caso o Bradesco, as preferenciais do Bradesco e as ordinárias, as duas descendo quase perto dos 3%. O Banrisul, mais aqui embaixo, nas suas preferenciais de classe B, já chegando próximo de estar abaixo de R$10. Então os pares também estão andando da mesma forma. Santander Unity também descendo. Depois eu vou fazer um vídeo sobre os resultados do Santander para a gente ter uma visão para ver como essa questão toda bancária vem se comportando. Então, quer dizer, não é uma exclusividade. Itaúsa também, que ela é controladora do Itaú, que é essa Itube 3 aqui, caindo 1,79. Então parece que está dentro de uma linha meio parecida com todos os seus pares. E por que as questões de subida e descida a gente não consegue explicar? Um dos motivos que eu sempre cito é a AES Brasil, que deu resultado negativo no terceiro trimestre, não pagou seus dividendos, diluiu seus acionistas e mesmo assim o mercado não a penaliza. São coisas interessantes. E por fim, na última parte da pergunta, é o fato do Banrisul ser uma estatal. Eu vou pedir para você me acompanhar neste vídeo. Cultura de investimento. O que é cultura de investimento? Cultura de investimento é saber na mão de quem você coloca o seu dinheiro. Está entendendo? Então, em última análise, se você coloca o dinheiro na poupança, você está colocando o dinheiro na mão de quem? De quem nunca vai querer que você ganhe, que é o banqueiro. E, em última análise, na mão do governo, está entendendo?
O governo não tem bons administradores, o governo é um péssimo administrador, tá entendendo? E eu só cresci porque eu nunca acreditei no governo, você tá entendendo? A verdade é essa. Em nenhum governo. Em nenhum governo. Porque os governos, eles nunca foram governos inteligentes. Eles foram governos pragmáticos, tá entendendo? Mas não inteligentes. Você pega hoje o resultado dos governos no país, e eu lamento cada vez que eu passo na Praça da Sé, porque tiveram grandes estadistas, né, que afirmavam o seguinte: eu tirei o povo da miséria, mas ele colocou o cidadão na indigência. E o fato é que governos, não importa quais são, na média, são péssimos administradores. Pelo menos eu tenho dificuldade de encontrar governos bons administradores. E se são péssimos administradores, aqueles que eles elegem, e que, como você viu, são mais cargos de cunho político, como é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, aqueles dirigentes que nós vimos lá, eles são cargos nomeados. A briga dos sindicatos, a briga dos políticos é justamente pelas nomeações, porque são salários interessantes e onde não necessariamente se vai colocar pessoas com capacidade. E mais, como você viu que no caso do Estado do Rio Grande do Sul não tem repetição de governo, significa que existe, consequentemente, uma necessária troca dessas pessoas, de maneira que você não oportuniza que elas fiquem muito parelhas com as intenções da companhia. Não dá tempo suficiente, são apenas 4 anos, elas não têm um desenvolvimento. O desenvolvimento é para aquele governo. E como essas pessoas, na média, não são bons administradores, são políticos, são pessoas, são cargos de confiança de governos eleitos, é natural que elas não trabalhem pelo melhor interesse da companhia. Mas, justamente por conta disso, o mercado ele enxerga essas companhias com desconfiança e não faz os aportes justamente por medo do que possa vir a acontecer, principalmente numa transição eleitoral, lembrando que em 2022 nós temos ano eleitoral. E isso, para nós investidores que analisamos a parte fundamentalista e o cenário, neste caso aqui, começa a nos apresentar boas oportunidades. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido responder a pergunta. Estarei aportando em breve no Banrisul, principalmente se ele baixar dos R$10. E espero que tanto a minha análise quanto as minhas decisões sejam do interesse e tenham valia para você. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero realmente que você tenha gostado. Se esse for o caso, deixe seu like. Se não, deixe seu dislike, faça o seu comentário para que eu possa entender ou até produzir novas perguntas que eu venha a responder aqui no canal. E aperte o sininho para receber novos vídeos, tão logo eu os tenha postado no canal. Se você é novo no canal ou se você já passou pelo canal, por favor, considere a sua inscrição. Um grande abraço!